Milane, vou passar para você, tá? Para esse diálogo, né? E depois a gente faz aí algumas perguntas. Perfeito. Obrigado, Kátia. Obrigada a você de estar conosco aqui. Eu que agradeço o gentil convite que você fez. Quero parabenizar aqui meu amigo Luiz pela apresentação, né, Luiz Pessoa. Quero agradecer também o carinho na recepção, né, dos vários amigos que eu já tenho aqui presentes. Alguns eu conheço pessoalmente, outros já tivemos a oportunidade em outras salas, né, de estudos, de conversas que a própria Kátia organizou. E eu tenho certeza que aqueles que nós não nos conhecemos ainda, vai ser uma oportunidade bem interessante também para nós aqui trocarmos algumas ideias. Bom, esse tema, até na sequência que o Luiz comentou, é interessante, porque quando ele estava falando, né, da quantidade de obras, nós estamos em 2024, né, e com certeza tem muitas obras, né, que poderiam ser relacionadas dentro do próprio da própria ideia, né, de Vadimecum que o Luiz traz, e me lembrou quando Kardec ele ofereceu aos espíritas da época, né, um catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita. O que ele fez? Ele relacionou uma série de obras, uma série de livros, e ele teve o cuidado de classificar essas obras para também orientar o leitor para que tipo de abordagem, né, nós poderíamos ter. E, no caso do catálogo racional, ele dividiu em 3 grandes grupos, né? O primeiro grupo seria aquele das obras ditas fundamentais, né? E aí a gente vai entender que o que ele chama por obras fundamentais, eles não se restringem só ao que nós chamamos aí dos 5 livros, né? Porque ele colocou o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, né? Na verdade, ele faz todo um apanhado de obras que ele já tinha publicado, e inclusive no catálogo racional, ele também vendia essas obras, né? Então ele punha lá a referência de cada uma, e uma das obras que eu acho fundamentais das que estão aí disponíveis, inclusive em português, é a Viagem Espírita de 1862, aonde ele teve o cuidado de não foi a primeira viagem que ele fez, ele já havia feito uma primeira viagem para Lyon em 1860, depois em 61 ele viajou para Lyon e para Bordeaux, e ele visitando os grupos, né, daquela região, e em 62 ele faz um tour por 21 cidades para promover orientações, para fazer com que os grupos nascentes tivessem a oportunidade também de refletir, de ponderar, de trocar ideia, e um dos objetivos de Kardec era conhecer como é que estava também o movimento espírita nascente. E eu estou dizendo isso com relação ao nosso tema de hoje, né, a importância de se estudar a doutrina espírita, porque foi exatamente isso que Kardec, na Viagem Espírita, foi fazer. Ele traz uma proposta didática de compreensão do ensino dos espíritos, mas pautando isso não só por uma questão do corpo teórico que estava se formando. Lembra, 62, Kardec ainda não havia publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi em 64, nem o Céu e o Inferno, que foi em 65, e nem a Gênese, que foi em 68. Então, ele estava trazendo as obras que até então já tinham sido lançadas. E ele apresenta essa proposta de estudo também na questão prática, né, como o Luiz também sinalizou, da aplicação daquilo que nós temos na parte moral que o Espiritismo trabalha. E no processo de entendimento que Kardec faz, ele cita, nesse livro, né, Viagem Espírita, ele recorta, na verdade, 3 grandes discursos que ele fez para Lyon e para Bordeaux, como exemplos. Ele falou para cada uma das 21 cidades que ele esteve, mas ele traz aquilo que é genérico, né? Aquilo que pode ser aplicado para todo mundo. E olhem que interessante, nas 3 viagens, primeiro ele fez uma abordagem pessoal, no primeiro discurso, sobre as dificuldades, os desafios que ele enfrentava em Paris, e o Espiritismo, né, na resistência da sociedade da época, primeiro, por diferentes segmentos que atacavam o Espiritismo.
e atacavam o espiritismo de diferentes formas também. No início, era o espiritismo ridicularizado, né? Então, os adversários tratavam com sarcasmo, com ironia, tentavam fazer com que o espiritismo caísse em descrédito pela zombação. Depois que viram que o espiritismo estava tendo uma repercussão e uma entrada muito grande na sociedade, eles mudaram a tática. Em vez de simplesmente rir, né, daquilo que eles achavam que não iria vingar, e eles perceberam a potência, a grandiosidade das ideias que estavam se disseminando, eles passaram a atacar não só as ideias, mas as pessoas também, né, que se diziam espíritas, e Kardec leva isso na viagem espírita para dar uma mensagem de resistência, de força, de continuidade, porque isso aconteceria. E o melhor exemplo que nós poderíamos dar, no caso dos grupos nascentes, né, para se fortalecer, primeiro é conhecendo a doutrina e não deixando que ideias que estavam sendo colocadas ali, muitas delas propositais para desacreditar o espiritismo, ganhassem corpo. Superstições, mistificações, qualquer outro tipo de situação, inclusive nas fraudes mediúnicas, porque existiam pessoas ali oportunistas, que queriam cobrar pela atividade mediúnica e fraudavam, inclusive, o fenômeno. Os detratores pegavam aquelas pessoas para atacar o espiritismo. Eles não eram espíritas, eles eram aproveitadores, oportunistas, mas Kardec fala para se resguardar e denunciar, inclusive, pessoas que agiam de má fé dentro das reuniões mediúnicas. E depois de Kardec dar o seu exemplo da necessidade do estudo e da resistência com firmeza, mais fraternidade e ponderação perante os ataques, né, que nós teríamos. Depois ele faz nos outros dois discursos abordagens bastante interessantes também, mas com outras conotações. A segunda, mais no aspecto de vivência doutrinária mesmo, né, de alguns preceitos doutrinários e entendimento, de reflexão, e no terceiro discurso ele fala da parte social, porque até então estava em voga, né, muitas ideias. O século XIX ele foi muito rico na eclosão de ideias de reformas sociais. E Kardec se dirigiu ao público de Lyon e Bordeaux, principalmente aos operários de Lyon e Bordeaux, dizendo para eles tomarem cuidado com a sedução que ideias materialistas, reformistas estavam promovendo, e que, na verdade, eram ideias utópicas que não vingariam porque faltava um componente principal, que era transformar o ser, no caso, tocar o coração dos homens na prática da caridade, antes de se impor ou estabelecer qualquer medida social igualitária ou qualquer outra coisa imposta. Como é que a gente faz isso para destacar a relevância do estudo espírita? Primeira coisa, no catálogo racional, nas obras fundamentais, nós entendemos os princípios espíritas, aqueles que vão pautar e balizar o entendimento desse corpo teórico doutrinário e que nós vamos tomar como diretrizes que foram efetivamente colocadas nas obras ditas fundamentais, porque passaram por um critério de avaliação e de legitimação, que o Luiz até comentou, mas vejam que interessante, foi só no Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, logo no começo, quando ele vai falar da autoridade da doutrina espírita, ele reforça a necessidade de nós termos coerência e legitimação das informações, não vindas de fonte única. Não foi um autor, não foi um espírito, foram vários que simultaneamente ou de maneira convergente, sem se influenciarem mutuamente, conseguiram formar uma ideia que Kardec chamou de ensino dos espíritos. E assim foi até a Gênese, com exceção de 2 capítulos da Gênese, onde ele apresenta como teoria, entendam teoria como hipótese, tá? Aonde ele cita Galileu, inclusive, para uma dessas hipóteses, que é um trecho de Galileu que é ali colocado, e uma outra teoria da presciência, mas o importante é nós entendermos que o processo de amadurecimento doutrinário ele se dá pela razão e pela validação dos fatos para incorporação nessa teoria, nesse corpo teórico doutrinário. Um dos casos que é muito emblemático
que eu vou citar aqui, que eu costumo citar também em outras passagens, talvez muitos amigos já me ouviram dizer isso em aulas anteriores, em salas anteriores, é o caso da possessão, que no livro dos Espíritos ele trata de uma maneira, dizendo que não havia possessão, seria um caso de subjugação, um processo obsessivo de subjugação, e que depois novos fatos surgiram, e aí na Revista Espírita isso fica muito claro, por exemplo, com a senhorita Júlia e nos processos de Morzin, aonde ele identifica ali a possibilidade, sim, de posse, de atuação direta do espírito sobre o corpo do indivíduo, aonde existe a possibilidade do espírito atuante usar o equipamento carnal, usar os recursos físicos do indivíduo como se fosse uma verdadeira possessão, e o indivíduo vítima dessa situação se afastaria temporariamente, permaneceria ligado ao corpo, mas se afastaria. Na Gênese, Kardec finaliza esse estudo dizendo, não, possessão é um fenômeno possível, e também nós temos duas maneiras de possessão, promovida por um espírito que quer prejudicar, que seria um espírito voltado ao mal, que seria aí dentro de um processo aí sim, voltado para a obsessão, mas seria tamanha a atuação, onde não haveria força moral da vítima para se livrar disso, como também a possessão pode ser feita por um espírito bom, aonde ele queira apresentar-se ou ele queira comunicar-se de maneira mais intensa, e isso está lá na Gênese com todas as letras, diferentemente do livro dos Espíritos, que ele tratava somente como subjugação. Por aí nós entendemos que Kardec, quando ele se depara com os fatos, ele simplesmente vai agir como um cientista que deve ser, e não é lutar contra as convicções anteriores, é observar, é analisar, é legitimar perante evidências e, diante de uma comprovação, assumir aquilo como verdade. No processo evolutivo das ideias, é assim que funciona no caso da ciência. Nós temos um método para caracterizar o que pode ser aceito como válido e aquilo que tem que ser refutado enquanto hipótese que não foi comprovada ou testada. No processo de amadurecimento doutrinário, ele usava a Revista Espírita, e isso na Gênese fica muito claro na introdução, onde ele cita, inclusive, a Revista Espírita como um laboratório, onde ele trabalhou as ideias para que elas pudessem ser amadurecidas, e a partir do momento de validação serem conduzidas e apresentadas como ensino dos Espíritos, nós verificamos como é importante para o estudioso espírita entender que o método do espiritismo, calcado na fé raciocinada, ele não se dá simplesmente por argumento de autoridade, foi o espírito X ou Y que disse isso, foi pelo médium X ou Y que recebemos tal comunicação, porque isso não funciona como validação. Diferentemente, isso é um problema muito sério do que está acontecendo hoje no movimento espírita, não só brasileiro, porque muitos brasileiros levaram isso para o mundo. Muita gente se apega a médiums e a espíritos, e tudo que vem por aquele médium, ou tudo aquilo que é atribuído a tal espírito, isso é tomado como verdade, sem ter nenhum método de validação sobre aquelas informações, e pior, ainda que contraditório aos ensinos dos espíritos que foram validados, apresentados por Kardec, trata de igual para igual, e aí ainda fala, não, isso é mais recente, eu vou abandonar Kardec e vou assumir uma novidade. Esse processo, ele vai contra a ideia de progressividade que Kardec e os espíritos apresentaram dentro desse corpo teórico, que admite, sim, evolução, dinamismo, porém calcado em um método de validação e legitimação. Por isso que Kardec disse, não em uma, mas em algumas passagens, é necessário que o espiritismo caminhe lado a lado com a ciência, porque um vai dar suporte para o outro, no caso da ciência, pelo suporte metodológico. A ciência, diferentemente do que muita gente acredita, acha que ela é um corpo único. Não é. Ciência é um conjunto de conhecimentos que teve uma produção específica, no caso, com um método específico, observável, ou que seja caracterizado como racional e aceito pelos pares, diferentemente de outros tipos de conhecimento. E não é errado, nós temos conhecimento popular, nós temos, por exemplo,
Tenho certeza que muitos aqui já ouviram de familiares dizer, olha, não pode, quando for dormir, comer isso ou comer aquilo, não pode tomar leite e comer manga, não pode comer melancia à noite, ou qualquer outra coisa. Esse tipo de conhecimento não é um conhecimento científico, é um conhecimento popular. Conhecimento religioso é aquele fruto de artigo de fé, onde, dado uma estrutura também filosófica, teórica, se apresentam premissas como se fossem verdades inquestionáveis, e o adepto aceita pela fé naquela estrutura, que nós vamos chamar de fé cega, porque não haveria uma validação específica sobre isso. O conhecimento religioso é diferente do conhecimento popular, que é diferente do conhecimento científico, que é produzido via um método racional, e o Kardec, no caso do espiritismo, se aproxima da ciência para fazer com que esse método tenha validação. É por isso que o estudante espírita, ele tem que, obviamente, tomar contato com diferentes fontes, mas se ater principalmente no método de validação e aceitação desta informação. Vamos supor que alguém desprovido desse conhecimento, ou não familiarizado com o método científico, que é a maioria, não se preocupem, porque na cultura brasileira é assim mesmo, a maioria, por exemplo, vai consultar o vademecum excelente do Luiz, e ele vai tratar de um tema, e ele vai achar diferentes fontes, inclusive Kardec. Aqueles que não têm o conhecimento metodológico do espiritismo, muitas vezes vai tratar uma informação que foi obtida de uma fonte, que é uma opinião, com o mesmo peso de Kardec. Vejam que incoerência isso doutrinária, porque as informações de Kardec vivenciaram e passaram e foram amadurecidas por um processo metodológico de validação. O que nos falta hoje no movimento espírita brasileiro? Nos falta conhecimento do método e aplicação da fé raciocinada para se ter este método válido. Muita gente se diz espírita e diz, não, com certeza eu não abraço a fé cega. Não abraça a fé cega, mas o que o expositor de preferência, ou o que a gente chama, né, de afeição, diz alguma coisa, a pessoa acredita, porque é o expositor de preferência dela dizendo. Ela não entende ou ela não valida aquilo por fatos, ela valida porque foi o expositor que disse. É a mesma coisa que eu agora dizendo alguma coisa, não é porque eu estou dizendo, tem que se confrontar a informação metodologicamente com os fatos, para aí se ter uma noção se aquilo pode ser considerado um conhecimento espírita ou não. No máximo, nós temos hipóteses. Eu tenho certeza, isso porque eu já consultei dentro do próprio vademecum do Luiz, algumas posições sobre alguns temas que são conflitantes entre si. É normal, os espíritos têm opiniões diferentes. É normal isso. E para o estudioso, como Kardec fez no catálogo racional, ele coloca lá, eu falei dos 3 grupos, né? Além de obras fundamentais, ele colocou lá obras que nós poderíamos chamar, que foram feitas dentro de um processo também de estudo, né, mas que ele chamou de obras diversas do Espiritismo, e no terceiro grupo, que é um grupo grande, ele chamou de obras fora do Espiritismo, e ele colocou vários romances ali. Por quê? Porque o romance ou qualquer outra obra pode ter elementos ali que ajudam a refletir sobre alguns aspectos de interesse do estudante espírita, principalmente moral, só que quando nós vamos entrar na descrição da realidade espiritual, por exemplo, não adianta pegar uma obra romanceada por qual médium for. Eu não estou fazendo predileção deste ou daquele médium. Qualquer médium, vejam lá no livro dos médiuns, por exemplo, o que Kardec chamou de mensagens apócrifas, está lá no livro dos médiuns, no finalzinho, são mensagens que foram recebidas pelos mesmos médiuns que recebiam espíritos de alta envergadura espiritual e assinadas por nobres entidades. E Kardec disse, não, isso daqui, essa mensagem, esse conteúdo não pode ser ou não tem condições de trazer uma identidade deste espírito, e ele chama de apócrifa. Nós, espíritas, a maioria,
que viemos, eu pelo menos, né, o Luiz foi presbiteriano. Eu não nasci numa família espírita. Eu me dizia católico porque não sabia o que dizer, minha família também se dizia católico, mas não que eu fosse praticante, né? Inclusive, Luiz, depois, quando eu fui fazer a graduação, eu fui para uma universidade presbiteriana, que foi o Mackenzie, mas não que eu fosse catequizado ali, mas eu tive bastante contato, e depois eu fui trabalhar, inclusive, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas já era espírita. O problema central que nós entendemos nesse processo é que a cultura local influencia as pessoas na maneira que elas vão aceitar uma informação. Então, a cultura católica instalada no Brasil sempre trabalhou com a ideia de fé cega, de você idolatrar santos, de você idolatrar elementos ali que seriam quase que frutos de devoção. Quando a pessoa entra no espiritismo, ela traz essa cultura, muitas vezes católica, de fé cega, mesmo se dizendo espírita, que abrace a fé raciocinada, só que ela não aplica o método racional e passa a aceitar por devoção, tudo o que vem ou que ela lê, porque é do médium ou do espírito de estimação. Esse processo é fé cega, é argumento de autoridade. Nós não podemos aceitar argumento de autoridade na construção do conhecimento espírita. Esse é o drama que nós estamos vivendo no movimento espírita brasileiro hoje, infelizmente, inclusive, instalado em várias instituições federativas espíritas, principalmente grandes, né, que trazem no seu bojo elementos aonde o indivíduo acha que porque veio de Emmanuel, porque veio de André Luiz, porque veio não sei de quem, isso se torna uma verdade, quando deve ser criticado, principalmente porque é uma opinião. Não que seja falsa ou verdadeira, mas não se pode ser aceita cegamente. O processo de crítica não é contra o indivíduo ou contra as pessoas, é contra a irracionalidade que muitas vezes acontece quando alguém abraça uma ideia equivocada sem testar, sem validar a ideia. No último sábado, não sei se alguém chegou a acompanhar ou não, porque era um grupo mais fechado, eu participei de um debate onde nós discutimos de maneira bem fraterna, bem harmônica, a questão das chamadas cidades espirituais ou colônias espirituais inspiradas pelo filme que está aí em cartaz, Nosso Lar 2. Ou pode ser o Nosso Lar 1 também, tanto faz. Veja que interessante. Na obra dos espíritos, no ensino dos espíritos, nós temos alguns cuidados que devemos ter para não aceitar nada cegamente. O que muita gente chama de cidade espiritual ou colônia espiritual vem de uma visão equivocada, romanceada, que ela tomou contato em algumas obras. O que os espíritos nos ensinam com relação à realidade espiritual? Que nós podemos fluidicamente construir objetos, nós podemos atuar nessa construção? Podemos. No livro A Gênese, que é o livro mais maduro da codificação, no livro A Gênese, no capítulo 14, item 14, onde se fala das criações fluídicas, tem lá o exemplo do agricultor, onde ele pode criar fluidicamente, quando ele desencarna, ele pode criar os objetos que ele trabalhava, a charrua e os bois, ou seja, ele pode criar a ideia, ou a imagem, a forma de animais ali no mundo espiritual. Veja que o poder criativo que nós temos nessa realidade é enorme. E alguém descrevendo essa realidade para o médium e para nós encarnados, vamos supor que alguém fale o seguinte: olha, eu estou vendo um boi. Aí alguém aqui vai falar o seguinte: olha, tem boi no mundo espiritual, quando na verdade ele estava vendo era uma criação fluídica de um boi. Aí o que a pessoa vai achar? Que tem boi no mundo espiritual. Então vamos confrontar com o que diz efetivamente o ensino dos espíritos, e não só em uma questão, mas na obra da chamada codificação espírita na sua integralidade. Nós entendemos lá, eu vou citar uma questão só, tá? Na questão Livro dos Espíritos 600. A gente tem também no Livro dos Médiuns, tem na Revista Espírita, tem outras passagens, mas eu vou pegar só a questão 600 do Livro dos Espíritos. No finalzinho dela,
com todas as letras e representando a ideia generalizada dos espíritos. O princípio inteligente que ocupa, ou que animou o corpo de um animal, ele é aproveitado quase que imediatamente num processo reencarnatório e não entra em relação, ele não tem relação com outras criaturas nesse intervalo. Ele não tem relação. Ora, e não é só aí, tem no Livro dos Médiuns e na Revista Espírita a mesma coisa. Se nós temos a informação doutrinária de que animais, o princípio inteligente, não interage com outras criaturas na erraticidade, no intervalo entre encarnações, e tenha informações romanceadas, onde se descreve animais interagindo com seres humanos no mundo espiritual, é um conflito de informação. E aí qual é a prudência que o estudante tem que ter, por mais que possa desagradar muita gente, porque esse tema mexe com paixões, tá? Eu sempre trago ele, a Kátia sabe disso, eu sempre trago ele porque ele mexe com paixões. Essa é a dificuldade em separar a fé cega da fé raciocinada. A fé raciocinada, a gente não pode usar paixão para fazer a análise. A gente tem que usar a razão. O que acontece com o princípio inteligente sob a ótica doutrinária? Sob a ótica doutrinária, não entra em relação com outras criaturas. Ah, mas o livro tal diz isso, ou vários livros dizem isso. Ok, cada um deles é uma fonte de informação. Cadê os fatos que comprovariam que de fato existem? Podem ser hipóteses. Hipóteses são muito bem-vindas. Não é porque Kardec não disse explicitamente que a gente vai abandonar qualquer coisa. Não é isso. Muita gente também vai para o lado oposto, né? Ah, Kardec não explicitou isso. Ué, a doutrina é dinâmica, ela tem que confrontar com novas hipóteses para serem testadas. Mas enquanto não se testa e valida a hipótese, ela continua sendo hipótese, e a gente não consegue trazer isso como uma nova verdade doutrinária. Como é a relação em mundos superiores, por exemplo, no caso do princípio inteligente mesmo. Ora, o princípio inteligente vai evoluindo. Conforme ele vai evoluindo, ele vai também assumindo características diferenciadas, e nós não temos a mínima ideia como é que é o princípio inteligente em mundos mais evoluídos. Em termos de atuação, nós só temos uma informação, que em mundos mais evoluídos, encarnados, os animais, eles têm tarefas, inclusive, né, de auxílio aos homens muito diferentes do que nós temos aqui. Eles já estão num outro processo. E a realidade espiritual deste princípio inteligente, a gente tem nem noção de como é. Não dá para a gente ficar especulando. Os espíritos se referiram a nós aqui, nós encarnados, né? Ah, então eu vou desencarnar e vou achar o princípio inteligente do dinossauro. Não é isso. Nós não temos como comprovar isso ou ter um trabalho mais meticuloso de validação da informação. Esse é o cuidado que a gente tem que ter de tratar tudo como hipótese se não tiver comprovação efetiva e fatos, como teve Kardec ao comprovar ou se deparar com o fenômeno da possessão, e ele reviu, ele mudou de ideia. Alguns dizem o seguinte, não, porque eu, nesse debate que eu tive sábado, sobre esse tema, cidades espirituais, que foi bem interessante, depois, se alguém quiser, eu passo para a Kátia. Marlene está falando que assistiu. Foi interessante, não foi, Marlene? Esse processo de reflexão que nós devemos ter é o cuidado metodológico da ciência. E nós não temos que ter pressa. Se vai demorar séculos para a gente comprovar, que demore séculos. A gente não tem pressa para provar alguma coisa. Mas as pessoas querem hoje, querem satisfazer a sua convicção hoje. Nós não conseguimos comprovar uma série de coisas que são hipóteses. E são muito bem-vindas as hipóteses, mas elas não são parte integrante da doutrina espírita. Nos filmes e as artes que são colocadas aí, tem muita licença poética. Por exemplo, o Luiz citou, né, o livro Os Mensageiros, né? Mas qualquer outra obra de outros autores espirituais e outros médiuns. Um exemplo que nós demos recente nesse debate de sábado. Tem um médium chamado Carlos Bacelli. Ele tem um livro que se chama Gravidez no Mundo Espiritual, onde os espíritos efetivamente ficam grávidos no mundo espiritual. Doutrinariamente, isso é um absurdo, porque o espírito não tem órgãos, não tem como se reproduzir no mundo espiritual, e esse não tem órgãos está lá no quadro da vida espírita, na revista espírita,
de 59, onde Kardec faz um apanhado, né, dos ensinos dos espíritos até então, e ele faz uma descrição aonde afirma com todas as letras: o espírito não tem órgão. E as cidades, elas são construídas, nós aqui encarnados, para atender às nossas necessidades de proteção, de alimentação, de vida política, social, econômica. Isso não acontece no mundo espiritual, porque as demandas são outras. Vejam que não dá para reproduzir um processo de vida encarnada no mundo espiritual. Ah, mas vai falar isso para alguém que não conhece espiritismo e está lendo as obras de, sei lá, de André Luiz e está achando ótimo. Ótimo, leia. Eu li todas as obras, né? Não quer dizer que nós não devemos ler. Nós temos que ter, sim, a preocupação e o cuidado daqueles que já têm um pouco mais de vivência, de orientar, de que a base, como Kátia disse no começo, é o ensino dos espíritos, as hipóteses que são formadas por outras fontes, por outros motivos, que devem ser validados por um método de legitimação e fatos que comprovem isso nós não podemos trazer ou apressar. Nós temos que usar a prudência e, ainda que não se comprove, fiquemos com Kardec. Aí eu estou vendo o tempo passar aqui, Kátia, você me interrompe, porque eu vou falando, eu saio por aí, né? Então, Erasto, ele tem uma frase que é belíssima, que ele diz o seguinte: metodologicamente, é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, uma utopia. Por quê? Porque essa mentira, essa utopia pode corroer, pode corromper, pode minar aquilo que já existe. Ah, então nós vamos ficar sem saber. Não. Nós continuamos avançando, continuamos estudando, podemos conhecer as hipóteses, podemos conhecer, mas nós não podemos fechar a questão e trabalhar isso como se fosse um novo conhecimento doutrinário, deixando de lado a fé raciocinada. Vejam que o que eu estou apresentando aqui, essa ideia de fé raciocinada baseada na ciência, é longa, ela não é imediata e exige conhecimento, quase que um desprendimento da pessoa contra as suas paixões e convicções. Eu tenho animalzinho em casa, tá bom? Já para todo mundo ficar feliz aí. Eu tenho uma gatinha, a gente gosta dela, né? Eu e minha mulher, a gente trata dela, né? Como se fosse um membro aqui da família, mas é um gatinho, é uma gatinha, é um gatinho, é um princípio inteligente. Eu não vou ficar esperando, eu vou me reencontrar com a minha gatinha quando ela... Pessoal, eu não vou transferir para a minha gata sentimentos que eu tenho por seres humanos, porque muita gente transfere esses sentimentos e porque quer levar esses sentimentos, humanizar o animal que ainda não está humanizado. Ele está num processo chamado de individualização, que não se dá na Terra, por sinal. Esse processo, ele se dá no universo, é infinito. Nós não temos como identificar a transição do princípio inteligente já para o ser chamado hominal. Quando ele desperta para a razão e tem vida moral, não é na Terra que isso funciona, que isso acontece. A Terra, por sinal, é um planetinha minúsculo, que dentro da escala evolutiva é uma fração de nada, né? Faz parte, como tem vários outros mundos solidários iguais à Terra. Nós estamos começando a conhecer esta realidade. Nós não podemos fechar a realidade no que nós conhecemos na Terra. Luiz comentou da evolução do princípio inteligente. O que nós conhecemos como reinos, reino mineral, vegetal, usando os termos da época, né, Luiz? Porque hoje nós já temos até outros termos. Mas os termos da época, reino mineral, vegetal, né, animal, e depois o quarto, que seria o hominal, que os próprios espíritos colocaram, isso é o que nós limitadamente conhecemos. O princípio inteligente no seu processo evolutivo, em mundos mais evoluídos, nós não podemos simplesmente reproduzir o que nós entendemos aqui na nossa pequenez. O que o estudante espírita deveria fazer? E aí eu vou ficar como Herculano Pires. Aqueles que querem atualizar Kardec, isso está na frase dele, ele fala isso no livro A Pedra e o Joio. Muito bom, recomendo a todos, não sei se vocês já estudaram, mas fica aqui a recomendação, onde ele combate, né, uma ideia, que no caso seria do Hernani Guimarães, a teoria corpuscular do espírito, mas não vem ao caso hoje, mas nesse livro ele fala o seguinte: aqueles que querem atualizar Kardec deveriam primeiro se atualizar em Kardec, porque eles não conhecem Kardec,
Ninguém aqui conhece Kardec. Eu acho que nós vamos demorar alguns séculos ainda para entender Kardec. Quando eu falo Kardec, é o ensino dos espíritos. Esse é o propósito que nós estamos fazendo, nos aprofundar naquilo que nós temos, que foi validado, naquilo que nós conhecemos, e podemos ter hipóteses, ninguém está engessado, podemos ter hipóteses, mas essas hipóteses têm que ser testadas e comprovadas antes de serem aceitas como novas verdades. Esse é o papel que o espírita tem, e ele começa estudando toda a obra de Kardec. Eu falei que ia fechar com a frase de Erasto, né? Agora são 9h30, então eu vou fechar aqui, mas acho que em alguma situação anterior, a Kátia me lembra, eu acho que eu apresentei uma pesquisa que foi feita com dirigentes espíritas, apresentei, né, Kátia? Aonde nós temos ali, veja, eu fiz uma pesquisa, não sei se o Luiz conhecia essa, fiz uma pesquisa só com dirigentes espíritas, 115 dirigentes espíritas de casas e órgãos de unificação, 115 dirigentes espíritas. A maioria, mais da metade, com mais de 20 anos de vivência espírita. Olhem que interessante, alguns com mais de 30 anos. Desses 115 dirigentes, 75% disse que já leu todas as obras. 25%, olha que absurdo, 25% dos dirigentes espíritas não leu todas as obras de Kardec. E eu falei das 5 obras ditas fundamentais, eu nem falei do que é o Espiritismo, da Revista Espírita, se eu fizesse isso aí, que seria o caos. Né? Nem falei do Vadimé com do Luiz, mas vejam que as 5 obras, 25% dos dirigentes não leram integralmente as 5 obras. Como é que a gente vai discutir doutrina espírita para quem não leu todas as obras de Kardec? A pessoa tem um conhecimento parcial, e aí ela soma com o que ela leu de romance e outras coisas, e acha que espiritismo é tudo aquilo que ela já teve contato, mas não a base, a essência que é Kardec. Esse é o desafio que nós temos e é essa dificuldade que nós estamos enfrentando para discutir doutrina espírita com qualquer um. Não é só com quem está começando agora, com dirigentes, inclusive, muito antigos, mas que têm dificuldade de entender a questão do método científico para se validar uma hipótese ou informação. Muita paz a todos. Agora eu já finalizei, 9h30, passo a palavra à Kátia. Muito obrigada, Milane. Obrigada, Luiz. Milane, estão pedindo o link da live de sábado. Ela foi no YouTube? Eu passo aqui. Se você pode pôr aqui no chat, daí eu copio e... Tá, então eu vou tomar a liberdade de colocar no chat, depois você põe no grupo lá. Eu já pus no chat, pessoal, o endereço do Vadimecum na internet. Coloquei o endereço do blog Educador Espírita, que o Milane sempre coloca artigos lá, e coloquei também o endereço do Facebook do Educador Espírita. Luiz, tem algum outro endereço que você quer que coloque aqui? Eu coloquei no chat. Eu gostaria que você colocasse do programa Visão Espírita, que nós levamos ao ar todos os domingos às 9h30. Ah, foi aquele que você me passou um dia desses, não foi? Isso, nós estamos fazendo a leitura da Revista Espírita atualmente. Tá, peraí. Luiz Pessoa, peraí. Deixa eu pegar aqui o link, gente, eu passo aqui para vocês. Depois eu vou pôr no grupo também esses links, tá? Por sinal, Kátia, não sei se o Luiz está participando desse projeto ou não, do nosso amigo Lirálcio, que lançou uma revista eletrônica que é transmitida, na verdade, né? Lançou agora, na última sexta-feira. Peraí, hoje é... Não, lançou ontem, imagina. Lançou ontem, hoje é sexta. Lançou na última quinta-feira, ontem, com uma proposta bem interessante, onde teremos vários blocos ali. Um dos blocos é para falar sobre ciência espírita, onde eu vou colaborar, e nós temos sobre filosofia espírita, né? Aí tem a Astrid lá, tem também para falar sobre a parte moral, tem para falar sobre diferentes aspectos da doutrina. Eu acho que essas iniciativas hoje que nós temos são muito boas para popularizar
não só um conhecimento específico, mas a oportunidade de tomar contato com diferentes fontes, inclusive o próprio livro do Luiz, viu, Luiz? A gente pode divulgar o Vademecum ali, fazer uma referência, fazer uma citação, porque eu acho que é um trabalho que deve ser consultado, né? E aí vem de novo aquele reforço, tem que ser consultado sabendo que são diferentes fontes, mas que nenhuma dessas fontes se iguala, né, à legitimação da obra de Kardec sob a ótica espírita, né? Mas muito bom, é isso.